Você já percebeu como o medo de fracassar não parece medo, parece prudência, parece só mais um planejamento, parece só vou esperar o momento certo. E aí você acorda um dia e descobre que o momento certo virou um lugar onde você nunca chegou. Porque o medo de fracassar é inteligente. Ele não grita, ele aparece com argumentos impecáveis, com gráficos invisíveis, com uma voz que soa igualzinha à sua, dizendo, não agora, ainda não, falta alguma coisa. E falta mesmo, sempre falta. Falta tempo, falta dinheiro, falta coragem, falta validação, falta alguém te garantir que vai dar certo. Só que a vida não dá garantia. A vida dá escolha, e toda escolha tem um preço. Inclusive a escolha de não escolher. Quantas vezes você já se pegou imaginando a cena do fracasso como se fosse um filme inevitável? Você no meio do palco, a luz estourando na sua cara, o silêncio pesado, as pessoas olhando, e você errando, boca travando, você sendo desmascarado, como se o mundo tivesse esperando você tropeçar só para confirmar uma sentença antiga. Você não é o tipo de pessoa que consegue. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse medo é realmente medo de fracassar? Ou é medo de descobrir que você tentou com tudo o que tinha e ainda assim não deu? Porque aí não sobra desculpa. Não sobra a fantasia do potencial escondido. O medo muitas vezes não protege você do fracasso. Ele protege você da verdade. A verdade de que você está adiando a sua própria vida. E é estranho, né? A gente acha que se não tentar não dói. Mas dói. Só que é uma dor mais lenta. Uma dor que não sangra por fora. Ela vira cansaço, vira irritação, vira a sensação de estar preso num elevador entre andares, ouvindo a mesma música todos os dias fingindo que isso é normal. Você começa a se acostumar com versões menores de você. Você chama de realismo, mas é medo com maquiagem. Volca chama de responsabilidade, mas é medo com crachá. Você chama de paz, mas é medo com cobertor. E o pior, o medo de fracassar tem um talento cruel. Ele te faz confundir movimento com progresso. Você lê, você assiste, você anota, você organiza, você planeja, você se prepara, e no fim do dia você não viveu. Você só treinou a ideia de viver. Você sente isso, aquele vazio discreto quando termina mais uma noite e você pensa, eu poderia ter começado. Só que não começou. E sabe por quê? Porque começar é um confronto. Começar é tirar o sonho do lugar seguro e colocar ele no mundo, onde ele pode ser julgado, comparado, rejeitado. Começar é permitir que a realidade toque no seu desejo. E isso assusta porque a realidade não é gentil com a nossa imagem perfeita, mas olha para dentro com honestidade. Quem você está tentando proteger? Sua vida ou seu orgulho? Porque às vezes o medo de fracassar é só uma forma sofisticada de evitar a humilhação de ser iniciante, de ser imperfeito, de ser visto tentando. Só que a vida não respeita quem espera. A vida responde a quem aparece. E eu sei, é confortável se imaginar no topo. É confortável pensar quando eu estiver pronto eu vou, porque nessa frase você ainda é invencível. Nessa frase você ainda é o herói que não entrou em cena. Você ainda não perdeu. Você ainda não foi negado. Você ainda não caiu. Mas me diz, quantas vitórias você teve sem entrar em campo? Tem um tipo de fracasso que ninguém comenta. Um fracasso silencioso, elegante, socialmente aceitável. O fracasso de nunca tentar. Esse fracasso não vira notícia. Ele não vira vergonha pública. Ele só vira uma vida incompleta. E o medo adora isso porque aí ele ganha sem lutar. Só que existe outra pergunta que o medo não quer que você faça. E se eu não fracassar? E se você for melhor do que imagina quando finalmente parar de se sabotar com cautela? E se a sua coragem não for um raio que cai do céu, mas uma prática, um passo pequeno repetido até virar identidade? E se a vida que você quer estiver te esperando do outro lado do seu primeiro movimento desajeitado? Porque é isso que o medo faz. Ele finge que você precisa de certeza antes de agir. Mas a verdade é o contrário, você age e então a certeza começa a nascer. E agora eu quero que você encare um detalhe duro e libertador. Você vai fracassar em alguma coisa de qualquer forma. Se evoca tenter, pode fracassar. Se você não tentar, você fracassa em ser quem poderia ser. Então escolhe o seu fracasso. Escolhe o fracasso que te ensina, que te fortalece, que te coloca em movimento, que te dá cicatrizes reais, não arrependimentos imaginários. E quando a sua mente vier com aquele velho discurso, vão rir de mim. Não sou bom o suficiente, não tenho o que é preciso. Respire e pergunta. Isso é verdade? Ou é só uma história antiga pedindo para ser repetida? Porque você não precisa vencer o medo hoje. Você só precisa parar de obedecer. Talvez a coragem seja isso. Continuar mesmo com a mão tremendo. Então pega uma coisa, uma só, aquilo que você vem adiando há tempo demais, e faz o menor passo que uma pessoa corajosa faria. Não o passo perfeito,
O passo possível. O passo que prova para você que você não é refém do seu próprio pensamento. E quando você terminar, você vai perceber algo estranho. O medo não sumiu, mas você cresceu. E é assim que você sai do lugar. Não com uma grande virada, mas com um primeiro sim que ninguém aplaude. Um primeiro movimento que só você vê. E ainda assim, muda tudo. Porque no fim, a pergunta que vai te perseguir não é e se eu fracassar, é e se eu nunca tentar.